Jovem Pan News. Bauru. E é com muito orgulho que eu tenho a honra de anunciar a volta à nossa programação desse conceituadíssimo advogado previdenciário, Ailton Tipó Laurindo. Tipó, meu amigo de tantos anos, tantas jornadas, tantas lutas, de volta à nossa programação, num momento muito importante, onde muitos assuntos relacionados à área da Previdência, né, o direito previdenciário, surgem e dúvidas certamente acometem agora os nossos ouvintes, queridos ouvintes Jovem Pan. Tipó, uma honra te ouvir de novo aqui na Jovem Pan, seja bem-vindo mais uma vez, Tipó. Olá, bom dia, Pitoli, bom dia a toda a equipe, a todos os seus ouvintes da Rádio Jovem Pan News Bauru. Você, Pitoli, que sabe que eu sou um ouvinte da Jovem Pan já de mais de 20 anos, sempre acompanhei, sempre mesmo, sempre fui fã, e já estivemos juntos aí em várias oportunidades, né? Quando era a Auriverde, agora a Auriverde Jovem Pan, para a gente poder levar informação, prestação de serviço a todos os seus ouvintes, né? Que nós sabemos que são milhares e milhares. Então, estamos aqui de volta com muita vontade de poder levar essas informações e agradeço por essa oportunidade que você tem me dado novamente. Eu que agradeço a chance de te ouvir, aliás, tratando já de assuntos que estão na mesa, como a revisão da vida toda. Eu perguntei aqui há pouco pro Pinguim, tipo, Pinguim, sabe que a revisão da vida toda, o Pinguim deu um sinal negativo com a cabeça, mas muito tem se falado da tal revisão da vida toda. Do que se trata, tipo, essa revisão? Bom, o que acontece? De tempos em tempos, os estudiosos do direito previdenciário, né, os advogados, os professores, nós buscamos soluções para problemas que vão surgindo quando a lei não é cumprida. Esta revisão da vida toda, ela serve para aposentados, pessoas que já se aposentaram, ou pessoas que receberam benefícios da Previdência, sejam qualquer benefício, pode ser auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. O que acontece, Pitoli? Esta revisão, ela trata do seguinte assunto. Quando as pessoas recebem benefícios, o cálculo da renda mensal, o cálculo do benefício, ele é feito de julho de 94 até hoje. Então, nós estamos falando que de julho de 94 para trás, as contribuições que as pessoas verteram para a Previdência, elas não entraram no cálculo. E isto tem causado um prejuízo gigante para milhares de pessoas que se aposentaram. Vamos imaginar o seguinte, alguém que trabalhou de 1980 até 2015, deu 35 anos de contribuição. Só que de 1980 a 1994, essas contribuições, elas não entraram no cálculo. Então, causou um prejuízo enorme para eles. A revisão da vida toda agora, ela vem trazer a oportunidade de se discutir, de incluir todos os salários de contribuição, o nome já diz, da vida toda, seja depois de 94 ou seja antes de 94. E isso, os estudiosos, os advogados especialistas, eles fazem um cálculo para o aposentado para ver se compensa. E se compensar, é impetrada uma ação na Justiça Federal para discutir o assunto. Tipo, e quais são os tipos de beneficiários que têm direito a requerer essa revisão? Então, todos os beneficiários, quem já recebeu ou recebe auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial. Todos têm direito de fazer um recálculo para ver se compensa entrar com essa revisão.
Doutor Tipó, aliás, já tem gente mandando mensagens pra gente, a tua participação é sempre muito bem-vinda e muito querida aqui na Jovem Pan, viu, Tipó? E ainda falando dessa revisão da vida toda, existe um prazo para que essa revisão seja requerida, Tipó? Existe sim, Pitoli, existe um prazo decadencial, que ele está lá no artigo 103 da Lei 8.213 de 91, que o prazo decadencial é de 10 anos. Ou seja, quem começou a receber o benefício de agosto de 2010 para cá, para frente, esses terão direito de fazer um cálculo e ver se compensa. Quem se aposentou antes de agosto de 2010, infelizmente, o prazo decadencial já expirou e já não é mais possível. Então, de 10 anos para cá, é o prazo que precisa ser respeitado. Tipó, e essa revisão já está sendo aceita pelos tribunais? É uma revisão certa, Tipó? Então, Pitoli, depois de uma longa data, né, de discussão, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Brasília, que cuida das leis. Então, só para efeito de uma explicação rápida, o STJ é o guardião das leis. O STF é o guardião da Constituição Federal. Então, esse assunto de revisão de benefícios é um assunto inerente ao STJ, porque é uma lei que está sendo desrespeitada. Só para citar, né, para as pessoas aí que gostam de acompanhar mesmo, nós temos o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, que diz que tem que se utilizar todos os salários de contribuição. Acontece que em 28 de novembro de 99, com a Lei 9876, foi criada uma regra transitória, dizendo que teria que utilizar de julho de 94 para frente. Porém, a regra transitória tem que vir para beneficiar o aposentado. E agora essa regra transitória, ela está prejudicando. Então, a discussão aplica-se o artigo 29 da Lei 8.213, que é a regra permanente. Então, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça de Brasília, já decidiu de forma definitiva que é direito do aposentado incluir todos os salários de contribuição da sua vida toda. Pois bem, ganhamos? Finalizou? Não. O INSS entrou com recurso no STF. E o STF pediu para suspender a tramitação dessas ações até o STF dar a palavra final. Mas nós, advogados previdenciaristas, os estudiosos, os professores previdenciários, somos unânimes e acreditamos muito que o STF irá decidir dizendo, olha, esse assunto não é competência do STF, porque o STF só cuida de problemas com a Constituição Federal, e esse assunto é um assunto das leis. Então nós acreditamos bastante que nós teremos êxito nessa ação, mas temos que aguardar, né, o posicionamento do STF. Tipó, cabe a minha pergunta ainda de saber qual é o posicionamento do STJ sobre a revisão da vida toda? Claro, o STJ determinou que seja utilizado o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, que chama-se regra permanente, onde determina que se utilize todos os salários de contribuição, ou seja, todos os registros em carteira que a pessoa teve, todos os carnês de contribuição que a pessoa contribuiu. Porque a Previdência, Pitoli, quando ela concede um benefício, ela utiliza os salários de contribuição somente de julho de 94 até hoje. E o que ficou de julho de 94 para trás, ela simplesmente despreza. Então o STJ decidiu, utilize todos os salários de contribuição da vida inteira e, se isso possibilitar um aumento na renda, então que se faça a revisão do benefício da pessoa. Estamos conversando com o advogado previdenciário, doutor Ailton Tipó Laurindo. Tipó,
preciso mudar de assunto contigo porque são 3 bons assuntos, eu não quero perder nenhum deles aqui, o ouvinte Jovem Pan atento. O segundo assunto trata da revisão das atividades concomitantes. E a minha primeira pergunta com relação a isso é a seguinte: o que é a revisão das atividades concomitantes, também conhecida como revisão das múltiplas atividades? Tipó? Olha, Pitoli, a revisão da vida toda hoje é uma coisa que está assim sendo muito comentada no Brasil inteiro. Por quê? Porque nós sabemos, com o famigerado fator previdenciário, nós temos pessoas, Pitoli, que perderam 50% da sua renda. Pessoas que iam se aposentar com 3 mil, se aposentaram com 1.500, 1.600, 1.700, 2.000, perderam muito. Então, quando se fala de uma possibilidade, né, muito grande, de uma chance grande de fazer uma revisão no benefício, é um assunto que acaba interessando muito para essas pessoas. Pessoas que hoje dependem prioritariamente da aposentadoria para sobreviver, para pagar aluguel, para comprar remédio, para cuidar da família. E a grande maioria delas, infelizmente, quando se aposentam, depois de uma certa idade, o mercado de trabalho não dá mais oportunidade. Então a pessoa tem que viver disso. Então, como a vida toda, a revisão da vida toda está sendo bastante falada, bastante comentada, porque é uma chance real, né? Não é uma garantia, mas é uma chance grande de conseguir o benefício melhor. A revisão das atividades concomitantes, ou revisão das múltiplas atividades, ela diz o seguinte, Pitoli. Vamos dar um exemplo. O Pitoli é jornalista, né? Vamos imaginar que você seja registrado aí na Jovem Pan, você tem um registro em carteira e você contribui como um empregado. E o Pitoli também tem uma empresa que presta serviço para outras pessoas. E você também contribui como contribuinte individual lá na sua empresa. Então você tem múltiplas atividades, mais que uma atividade. Porém, quando você vai se aposentar, o INSS ele faz um cálculo que ele não soma o valor das contribuições. Ele pega o valor da atividade principal, aquela atividade sua mais antiga, aquela principal, e ele faz um cálculo. E depois ele vai e pega apenas um percentual daquela segunda atividade. E só vai somar no final, né, as médias que deram. Então, acaba acontecendo o quê? Um exemplo. Alguém que teria direito a receber R$3.000 de aposentadoria, acaba recebendo 2.000. Por quê? Porque as duas contribuições que o segurado teve, elas não são somadas pelo INSS. E nós temos agora a Lei 13.846 e nós temos a súmula 167 da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que determina que sejam somadas essas atividades e seja feito o cálculo que é mais vantajoso para o segurado. Eu posso dar um outro exemplo, Pitoli? Claro, por favor, Tipó. Um outro exemplo que é muito comum são de médicos. Médicos, eles têm vários locais que eles trabalham. Nós temos médicos, olha, que dá plantão numa UPA, que é cooperado de algum plano de saúde. Nós temos médico que, além de tudo, é empregado, tipo, da prefeitura ou do estado. Ele tem o consultório dele, às vezes ele é perito. Então nós temos médicos que têm 4, 5, 6 atividades. E ele acaba contribuindo, né, às vezes com todas ou com quase todas. E na hora que ele vai se aposentar, o INSS, ele pega a atividade principal dele e pega apenas uma parte, um percentual das outras atividades. Então isso acaba fazendo com que o valor da aposentadoria dele achate, diminua muito. Então, o que agora é o novo entendimento? Tem que somar todas as contribuições de todas as atividades. É lógico, até o teto da Previdência Social, que hoje é 6.000 e poucos reais. Então, até o teto tem que somar. E nós tivemos, ao longo da história até hoje,
milhares de pessoas no Brasil que tiveram múltiplas atividades concomitantes, e que na hora de aposentar não foi somada esses valores das atividades e a renda dele caiu muito. Então, fica uma dica também, não só da vida toda, como das múltiplas atividades. Você que está nos ouvindo, procure um advogado da sua confiança. Né? Todo mundo sempre tem um advogado que ele conhece, que é da confiança dele. Um advogado que entende do assunto. E esse advogado vai poder fazer um cálculo, um estudo para você. E se for compensatório, com certeza ele vai ingressar um processo na Justiça Federal para reaver esses prejuízos que vocês tiveram. Bom, então quem tem direito, tipo, a essa revisão com relação às múltiplas atividades? Todos os contribuintes que tiveram mais de uma atividade durante a sua vida e contribuíram em mais de uma atividade. Então, por exemplo, uma pessoa que foi empregada, carteira assinada a vida toda, e não teve nenhuma outra atividade que foi concomitante, esse não tem direito. Não dá nem para se cogitar. Mas aquele que trabalhou de empregado e de autônomo, aquele que trabalhou como empregado e ao mesmo tempo ele teve uma empresa, essas pessoas têm o direito de fazer uma revisão para que sejam somadas as contribuições, para com certeza, se a ação for procedente, vai aumentar bastante o valor da tua renda. Tipo, e como é feito o cálculo para esse tipo de revisão? Tipo, esse cálculo, os advogados especialistas, nós temos um sistema de cálculos, né, que a gente alimenta, que cada um, né, muitos advogados desenvolveram seus próprios cálculos, ou às vezes existem empresas que se especializaram nisso, e elas acabam vendendo esses programas, e aí você vai lançar todas as contribuições da pessoa. Um exemplo, como empregado nesse sistema, aí você vai lançar também todas as contribuições dela como autônomo ou como empresário, e o sistema vai somar as duas contribuições e vai dar uma nova renda mensal. Né? Nós não temos nenhum caso desse que a renda não tenha aumentado. Todos os casos a renda aumenta, porque o INSS ele faz de forma, né, que não é a forma correta. Né? Ele pega a atividade principal, as contribuições, e ele pega apenas uma parte da atividade secundária. Então, é claro, isso causa um prejuízo para a pessoa que acabou se aposentando. Mas, tipo, quando a contribuição já é feita no teto, existe alguma possibilidade de não haver a soma das atividades concomitantes? Vamos imaginar que ele seja empregado e ele já contribui com o teto como empregado. Aí não tem também como somar as atividades. Foi o que eu disse. Pode somar desde que você limite isso ao teto máximo da Previdência Social. Porque ninguém pode contribuir com um valor acima do teto. E nem também receber um valor de benefício acima do teto. Aliás, só tem uma exceção para a pessoa receber um valor acima do teto. São aquelas pessoas aposentadas por invalidez que precisam de uma outra pessoa para a sua sobrevivência. Um exemplo, uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que só fica na cama, ou uma pessoa que acabou amputando uma perna. Então, esse que precisa de uma outra pessoa, existe a Previdência Social, a lei fala que os aposentados por invalidez podem ganhar 25% a mais do seu benefício. Então, esses casos, Pitoli, pode ultrapassar o teto da Previdência. E, como eu falei nisso, é só para deixar também aqui no ar, que muitas pessoas, Pitoli, milhares de pessoas, elas se aposentam, por exemplo, por tempo de contribuição ou por idade. E depois de um tempo na vida, elas ficam inválidas. Elas sofrem um AVC e não podem mais andar. Ou elas sofrem, de repente, um acidente e também tem que ficar de cama. Então, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar agora, em breve, um tema que fala: pode estender esse benefício de acréscimo de 25% da aposentadoria
para todos os tipos de aposentadoria, porque hoje é assim, a aposentadoria por invalidez tem o direito, o aposentado por invalidez tem o direito de acréscimo de 25%, se ele precisar do auxílio de outra pessoa. Mas as outras espécies de aposentadoria, a Previdência não concede os 25%. Esse assunto, Pitoli, chegou lá no Supremo, e o Supremo agora vai decidir se somente os aposentados por invalidez têm direito do acréscimo de 25%, ou se vai poder estender também para os outros aposentados de outras espécies, mas que estão inválidos e que necessitam de uma terceira pessoa. Esse vai ser um assunto para as próximas vezes que você me convidar. Assim que o Supremo julgar, a gente vai trazer essa novidade aqui. Perfeito. Estamos conversando com o doutor Ailton Tipó Laurindo, advogado previdenciário, falando com o ouvinte Jovem Pan. Tipó, um terceiro assunto, se você ainda me permite, queria te ouvir falar sobre o auxílio emergencial. Ainda muito se fala sobre ele. E quem de fato, Tipó, tem direito a este auxílio emergencial? Bom, são pessoas que precisam ser segurados da Previdência, não pode ser uma renda na casa superior a 3 salários mínimos, tem que ter mais que 18 anos, não pode ser aposentado, não pode estar recebendo seguro-desemprego, e é limitado a no máximo 2 pessoas por família, no máximo 2 pessoas por família. Os microempreendedores individuais também têm direito, e as pessoas que estão desempregadas também têm direito. Tem uma exceção aí, que a mãe, a mulher, que ela é a chefe da família, ela tem direito a receber esse auxílio em dobro. Então, ao invés dela receber, como recebeu 3 parcelas de R$600, a mãe, que é chefe de família, recebeu, ou pode receber, 3 parcelas de R$1.200, por ela ser chefe da família, né, e ela ser mãe. Isso aí também já se abriu uma discussão, né, por que o pai, que é chefe de família, imagine um pai que acabou ficando com a guarda dos filhos, por que ele não pode receber 3 parcelas de R$1.200, se ele está ali com a guarda das crianças, por algum problema ou outro? Nós temos casos aí, que por problemas aí familiares, a mãe perdeu a guarda dos filhos, acabou ficando com o pai, ou até casos, e nós temos mãe que acabou sendo presa, as crianças ficaram com o pai, e porque o pai, nesta condição, não pode receber 2 vezes o benefício, dobrado. Então isso já tem discussões na justiça, já é possível discutir isso na justiça, né, que é muito provável que esses pais também terão direito. Bom, e o que acontece, Pitoli? No máximo 2 pessoas. E se tiver numa casa 5 pessoas, que em tese todos teriam direito, somente 2 vão poder receber. Qual é a prioridade, né? A prioridade são as mulheres, são as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas, e são aquelas que têm uma renda mais baixa. Então, se tiver 4, 5 pessoas numa família, somente 2 vão receber. Mas qual que é hoje a discussão maior, Pitoli? Até porque também o prazo para a pessoa requerer esse auxílio emergencial, segundo a Caixa, ele já acabou expirado, já acabou esse prazo. Mas nós temos hoje, Pitoli, uma parcela muito grande da população que deu entrada no auxílio emergencial, mas que não recebeu o auxílio emergencial. Você sabe disso? Acho que você deve ter recebido aí reclamações, né, Pitoli? Muitas, Tipó. Muitas. Eu posso entrar um pouquinho nisso? Claro, por favor, Tipó. Então, o que acontece? Muitas pessoas nos procuram dizendo o seguinte: olha, eu requeri o auxílio emergencial e foi negado. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu aqui de Lençóis, que ele foi candidato a vereador na última eleição, há 3 anos e meio atrás. Mas ele não se elegeu, ele teve lá 200 votos, não se elegeu. E aí, sabe qual foi o motivo que negaram? Dizendo, olha, negou porque você exerce mandato eletivo municipal.
Um absurdo. Ele nunca foi vereador, ele foi candidato e só teve 200 votos. Eu tenho um outro exemplo aqui em Lençóis de um amigo que foi candidato a deputado federal e também não se elegeu e foi negado pelo mesmo motivo. Então nós sabemos que os sistemas de controle da Previdência, e hoje quem faz isso é a Dataprev, a empresa de processamento de dados do governo, ela acaba buscando, cruzando dados que não são hoje atualizados, não são corretos. Nós temos pessoas que estão desempregadas, mas que não foi dado baixa na carteira, porque a empresa faliu e essas pessoas tiveram negados. Então, Pitoli, por uma série de motivos, nós temos muitas pessoas que pediram o benefício, que têm direito ao benefício, mas que o benefício foi negado. Nós também temos muitas pessoas, Pitoli, que pediram o benefício e até hoje não tiveram resposta. Não foi dada uma resposta ainda para a pessoa até hoje, no e-mail delas, por SMS, no aplicativo que elas se cadastraram. Então, hoje, existe uma gama muito grande de pessoas que não receberam porque foi negado de forma ilegal e também de pessoas que não receberam porque não tiveram nenhuma resposta até hoje. E isso tem remédio para isso. Qual é, Tipó? O remédio é ingressar com uma ação na Justiça, no Juizado Especial Federal, para que, o nome já diz, o judiciário, aquele que está ali, é o poder que nós temos hoje no Brasil, graças a Deus, para que faça justiça e traga de volta, né, os direitos que o governo, de uma forma abusiva, arbitrária, ilegal, acaba retirando dessas pessoas. A gente sempre orienta, Pitoli, para que a pessoa seja assistida por um advogado da confiança dela. É mais seguro você entrar com processo na justiça com um advogado. Por quê? Porque no Juizado Especial Federal, o que acontece? Se o governo federal, porque vai para o polo passivo, a União, que é o governo federal, vai para o polo passivo, a Caixa Federal, que é aquela responsável pelo pagamento, e também, em muitos casos, nós temos que colocar no polo passivo, Pitoli, a Dataprev, que é a empresa de processamento de dados, que acabou não atualizando os dados. Então, é uma ação que tem que fazer bem feitinha, com bastante cuidado. Às vezes vai dar recurso, vai precisar ser feito um recurso, às vezes vai precisar fazer uma contrarrazão no caso de procedência da ação. Então, a nossa dica para essas pessoas que estão nessas situações, procure um advogado da sua confiança, ele vai poder encaminhar esse trabalho para você, para que você possa fazer jus nesse momento tão difícil, né, a esse auxílio emergencial. Muito bom. Conversamos com o doutor Ailton Tipó Laurindo. Tipó, o Tiago deve encaminhar algumas questões feitas por ouvintes Jovem Pan durante a tua conversa. E na próxima quinta-feira a gente vem com outros assuntos, e também respondendo ao questionamento do ouvinte que gosta tanto de te ouvir aqui na Jovem Pan. Tipó. Olha, Pitoli, eu vou falar aqui para você, você me conhece bem, eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu confesso a você, acho que você viu, eu tomei água aqui algumas vezes, né? Você sabe que eu estou tão acostumado, né? Eu que fui 7 vezes vereador, fui candidato a deputado, candidato a prefeito, sou professor, sou palestrante. Então, a gente está muito acostumado com câmeras, microfones, mas eu confesso a você que eu fiquei emocionado e a minha boca até secou algumas vezes de emoção de voltar aqui na Jovem Pan, Pitoli, depois de um tempo que a gente acabou ficando cuidando de outras coisas também. Então eu fico muito feliz. Que bom, Tipó. Por 2 motivos. Por estar com você, que você sabe o quanto eu te admiro, te respeito, acredito no teu trabalho verdadeiro, de um dos maiores jornalistas que eu conheci. E por eu estar aqui também, Pitoli, na Jovem Pan, essa rádio que eu ouço há mais de 20 anos, e se eu puder, eu ia te pedir uma coisa. Peça. Que você falasse a hora agora. 11h40. Repita! 11h40. Aí, Boa, Tipó! Boa demais. Pô, essa é a maior emoção de ouvir o Repita da Jovem Pan. Fiquei aqui arrepiado, Tipó. Tô arrepiado aqui. Pô, que bom. Que bom ter você de volta. E eu tô emocionado aqui, Pitoli, ó, de coração mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Parabéns por essa audiência fantástica, maravilhosa. Eu peço a você
se for possível, que vocês, né, lógico, através aí da mantenedora da rádio, se for possível, Pitoli, que o seu programa seja, inclusive, ele chegue até aqui em Lençóis Paulista, Agudos, Areiópolis, lugares que nós atuamos, né, Jaú, porque nós sabemos da importância de tanta informação maravilhosa que vocês trazem, vocês levam para as pessoas, né? Tenta ver se é possível aí, de alguma forma, alterar aí a potência, para que chegue aqui em Lençóis Paulista também, para que o povo de Lençóis possa, né, curtir e saborear esse programa e essa rádio tão maravilhosa. Já Valeu? estamos cuidando disso, Tipó. Obrigado, viu, querido? Um abraço, fiquem com Deus aí todo mundo. Obrigado. Obrigado você, doutor Ailton Tipó Laurindo, conversando conosco, 11h42. Jovem Pan News. Bauru.